Quando nós pensamos, não é, a filosofia do diálogo do Martin Buber, né, nessa perspectiva do fato e do diálogo, né, nós estamos pensando a filosofia do Martin Buber em termos dos modos eu isso e eu tu de que ele fala, né? O modo eu isso é o modo de sermos do fato, do feito, né? É o modo de sermos do objeto, né? E é o modo de sermos dos usos e da causalidade, né? O modo de sermos do diálogo, né? É o modo de sermos eu-tu, né? É o modo de sermos do fazer, é o modo de sermos do acontecer, diferentemente do fato, que é o modo de sermos do acontecido. O modo dialógico de sermos é o modo de sermos da ação, do desdobramento de possibilidades, né? Do acontecer e da dialógica eu-tu. O modo de sermos do fato, o modo de sermos do acontecido, né? O modo coisa de nós sermos, o modo eu isso de sermos, né? É um modo que não é lógico. Logos quer dizer sentido, né? E o modo eu isso de sermos não é o modo de sermos da vivência do sentido. É, na verdade, um modo antilógico, né? É, na verdade, um modo deslógico, né? É, na verdade, um modo de sermos dislógico, né? Um modo de sermos que não só inverte a possibilidade do logos, como torna a possibilidade do logos mais difícil, como dificulta, né? Quanto mais se constitui o modo coisa de sermos, né? Mais nós somos uma inversão da possibilidade do sentido. Mais nós somos sem sentido, né? Mais nós somos uma dificultação do sentido. Enquanto que o modo dialógico de sermos é própria e especificamente o modo de sermos do sentido, né? Porque o sentido é a vivência de possibilidades, né? O desdobramento da vivência de possibilidades, que é o desdobramento da ação, que intrinsecamente se constitui como logos, como sentido, como fenômeno logos, como ontologos, como dialogos. Então, o modo de sermos do acontecer fenomenológico existencial é o modo de sermos do logos, é o modo de sermos do sentido, é o modo de sermos do fenomenologos, do ontologos, do dialogos. Enquanto que o modo de sermos do acontecido, o modo coisa de sermos, o modo eu isso de sermos, é o modo de sermos que não é vivência de sentido. No máximo, ele é o modo de sermos da consciência teórica, né, que não é sentido. Porque a consciência teórica é especificamente reflexiva. E a vivência do sentido, enquanto vivência de desdobramento de possibilidades, é vivência especificamente pré-reflexiva, né? Pré-teórica, né? Então, a vivência do modo ontológico, do modo fenomenológico de sermos, do modo dialógico de sermos, é vivência da ação, que é logos, né? E, enquanto vivência da ação, que é logos, é vivência do desdobramento de possibilidades, né? Possibilidades que se desdobram e que, ao se desdobrarem, se coisificam. Ou seja, se instalam quanto coisa, né? A coisa é como uma brasa coberta de cinza, né? Lá dentro tem a brasinha, vamos dizer assim, da possibilidade, né? Mas essa possibilidade é recoberta pela cinza, de um modo tal que a coisa, a instalação da coisa é ainda possibilidade, mas possibilidade devagar, quase parando, né? O mundo da coisa, o mundo do eu isso, enquanto o mundo do acontecido, continuamente se recria a partir do acontecer, né? A partir do modo eu isso de sermos, do modo de sermos da ação, do modo fenomenológico, existencial e dialógico de sermos da ação.
Toda vez que nós vivenciamos o modo fenomenológico, existencial e dialógico da ação, nós recriamos o mundo do acontecido, o mundo do eu-isso, o mundo da coisa. Toda vez que nós vivenciamos o modo eu-tu de sermos, nós recriamos a dimensão do eu-isso na vida da gente, né? De um modo tal que se o modo eu-tu, né, é um modo de sermos criativo, plástico, vamos dizer assim, se o modo fenomenológico existencial de sermos do acontecer é um modo plástico, o modo de sermos do acontecido é que é continuamente criado, continuamente plastificado pelo modo de sermos do acontecer. De um modo tal, né, que a vivência da ação, né, cria a coisa, a instalação da coisa, o mundo instalado como coisa, né? Mas quando nós voltamos ao modo de sermos do acontecer, né, a coisa que é instalação, a coisa que está instalada, né, estala, né? Quer dizer, o oposto de instalação é estalo, é instalação, né? Quer dizer, voltar ao modo eu-tu de ser é desinstalar o mundo instalado, né? Ou seja, é instalar o mundo instalado. Né? A gente usa instalar só por uma questão, né, conceitual, né? Mas o estalo, nesse caso, que é a vivência eu-tu, não significa explosão ou um grande estalo, significa apenas a desinstalação da coisa. Quer dizer, a coisa que é como uma noz dentro da casca, né, se abre no momento em que nós voltamos ao modo eu-tu, ao modo fenomenológico, existencial e dialógico de sermos do acontecer. Então, a saúde da gente, fundamentalmente, é a alternância entre instalação e extalação, né? Ou seja, entre o modo eu-isso e o modo eu-tu de sermos. Entre o modo de sermos do fato e o modo de sermos do diálogo. Entre o modo de sermos eu-isso e o modo de sermos eu-tu, né? Essa alternância é que faz a saúde da gente. É que é a saúde da gente no sentido existencial do termo, né? E esse modo eu-tu de sermos, esse modo de sermos do acontecer, né? Basicamente é logos, é vivência de sentido, é consciência pré-reflexiva, ou seja, é ontologos, é fenomenologos e é dialogos, né? E o dialogos é essa característica, né, peculiaríssima do modo de sermos eu-tu, do modo de sermos do acontecer, né, na qual, enquanto acontecer, enquanto modo existencial, fenomenológico existencial e dialógico de sermos, enquanto modo ontológico de sermos, nos momentos de vivência eu-tu, nós somos relação com o tu, né? Ou seja, nós somos relação com um diferente, nós somos relação com uma alteridade, né? Nós somos uma relação com um outro, né? Um outro que pode ser da natureza não humana, um outro que pode ser um outro humano e o outro que pode ser o outro sagrado. Nessas três esferas, né? Da relação com a natureza não humana, da relação com o humano e da relação com o sagrado, se dá a relação eu-tu, se dá o tu, enquanto parceiro de relação desse momento de vivência fenomenológico, existencial e dialógico, que é o momento de vivência do modo eu-tu de sermos, né? Essa relação eu-tu é uma relação que é eminentemente a vivência de possibilidades, né? Ou seja, a vivência de forças que se desdobram, e o desdobramento dessas forças é o que a gente chama de ação. De um modo tal que a relação eu-tu, no modo eu-tu de sermos, é uma interação. Fundamentalmente porque
no modo eu, tu de sermos, como modo de sermos, de vivência da ação, de vivência da possibilidade, de possibilidades que se desdobram na vivência do modo eu, tu, dialógico de sermos. O eu se remete ao tu como possibilidade e o tu se remete ao eu como possibilidade. Continuamente, o eu se remete ao tu e o tu se remete ao eu. E essa movimentação de remetimento recíprocos entre o eu e o tu cria uma esfera de relação que é a esfera do entre, ou seja, a esfera do inter. Né? Essa esfera do entre é que confere o nome do logos, da vivência de sentido, desse modo eu-tu, de dialogos. Dialogos é o compartilhamento do sentido que se dá entre eu e tu nos momentos de vivência eu-tu. Né? É o sentido que é vivenciado na interação eu-tu nos momentos de vivência eu-tu. De um modo tal que a vivência desses momentos é vivência de acontecer enquanto possibilidade que se desdobra como relação eu-tu e que se constitui como cognição. Se constitui como a cognição fenomenológica, como a cognição do sentido, como a consciência do sentido, como logos, como diálogos. Né? Então, esse momento de vivência eu-tu é o diálogos da ação, da interação entre eu e tu, que se desdobra e que se coisifica, se instala como coisa, se instala como feito, ou seja, se instala como fato. O fato, observa o Buber, né? Continuamente precisa retornar ao modo de ser do diálogo, onde ele é feito, onde ele é criado. Né? De todo eu isso, pode-se resgatar um eu-tu. Se todo eu-tu se converte num eu-isso, se todo acontecer se converte em acontecido, se todo desdobramento de ação se converte em instalação de coisa, de cada coisa como instalação que contém em si a possibilidade, devagar, quase parando, né? De toda instalação de coisas se pode resgatar o eu-tu. E a saúde da gente é a contínua vivência do eu-tu e do eu-isso. Da alternância entre modo dialógico de sermos e modo factual de sermos. Né? E, continuamente, o fato é recriado, o fato é refeito, é feito à medida em que nós voltamos ao modo eu-tu de sermos, né? E esse modo se constitui como a criação, como fazer do feito, que é o fato, que é o modo eu-isso de sermos.